é importante dizer para vocês que o livro de Salmos ele tem uma aplicação muito prática a todos nós. Por quê? Porque o livro de Salmos ele fala justamente sobre as experiências vividas por homens que iam em direção ao templo, de homens da época bíblica, do Antigo Testamento, homens que expressavam através dos salmos as suas alegrias, as suas esperanças, os seus sonhos, mas também expressavam os momentos de aflição, de agonia, de desespero. Tudo isso nós encontramos nos salmos. Então, nós nos vemos presentes nos salmos, porque não há um de nós que não viva, por vezes, momentos de alegrias, mas também pessoas que, ao mesmo tempo, vivem, em certas circunstâncias, momentos de apreensão, de dor, momentos complicados na nossa existência. Então, o livro de Salmos ele fala diretamente ao nosso coração. A simples leitura dos Salmos já nos comunica coisas muito fortes, muito importantes para a nossa espiritualidade. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nesse caso, o Salmo 113, nós vemos aqui uma experiência, nós vemos aqui um canto, ou um cântico, se você preferir. Então, na verdade, nos Salmos, eles cantavam, e esse cântico era a expressão das vivências, daquilo que acontecia no dia a dia. E, ao mesmo tempo, os Salmos eram acompanhados por instrumentos musicais. Então, é uma poesia acompanhada por instrumentos musicais. Esse é o Salmo. E aqui nós lemos, nesse Salmo 113, que é um salmo de louvor, o texto fala: louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. A primeira coisa que nós não podemos nos esquecer jamais é que o ser humano ele foi criado para louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para louvar a Deus em todos os sentidos, mas aqui realmente louvá-lo com os nossos cânticos, né? Com a nossa expressão física de adoração a Ele. Nós nascemos para adorá-lo. É a principal atividade do ser humano. Algumas pessoas se equivocam achando que a principal tarefa nossa seria a evangelização, mas não é. A principal é a adoração. O ser humano foi criado para isso, para adorar a Deus. E aqui o texto fala que os servos do Senhor devem louvar ao Senhor. É um convite para nós adorarmos. É um convite para nós celebrarmos. E agora me veio uma música antiga, né, que eu não vou me ousar cantar, mas que dizia assim: um canto novo de vitória vou entoar. Olha que coisa linda. Então, a expressão de um canto novo, quando você fala para Deus aquilo que está na sua alma e você ousa falar alguma coisa que seja bela, poética, mas que seja real, daquilo que você está vivenciando para adorar a Deus. Então, o Salmo começa com um convite à adoração. Eu digo para você nesses dias, irmãos, eu tenho falado muito sobre a importância do domingo. O domingo é o dia de guarda do cristão. Nós devemos cultuar a Deus, guardar a nossa fé, expressar a nossa fé, ler a Bíblia, orar em todos os dias da semana. Mas o domingo é um dia reservado para Deus. E eu, infelizmente, tenho que usar a expressão recuperar. Nós precisamos recuperar esse senso que vem sendo perdido. Até mesmo pela influência de uma sociedade secularizada, nós estamos perdendo aquela noção de que o domingo é o nosso dia de guarda, é o dia santo, é o dia do Senhor, e nós devemos reservar para o culto, para a adoração. Nenhuma atividade é mais importante no domingo do que nós adorarmos a Deus, irmos à congregação, entrarmos aqui no culto pela internet para adorar ao Senhor. Então, precisamos ter isso em mente, louvar a Deus sempre, mas em especial no dia de domingo. Domingo é o dia do Senhor. Recuperar a alegria dos domingos de manhã, acordar cedo para ir à igreja. O Senhor nos concedeu vida para nós estarmos juntos em adoração, na congregação santa, levarmos a nossa família, os nossos queridos, se possível, os nossos familiares, os nossos vizinhos, as pessoas que são importantes para nós, nós devemos fazer um esforço de convidá-las para nós irmos ao culto,
para adoração ao nosso Deus. Então, meu amado e minha amada, obviamente existem circunstâncias que nos impedem. Por exemplo, às vezes estamos doentes, não podemos ir ao culto. Por vezes nós temos um concurso público, então temos que prestar o concurso público, o vestibular, por exemplo. Mas, tirando essas questões extremas, nós precisamos estar no culto. Precisamos adorar a Deus e louvar a Deus. Isso é muito importante. No nosso meio criou-se a ideia que a palavra religioso é uma palavra negativa. Religião significa religar, né? Então, religar significa religião. E eu diria para você que o religioso ele tem sim uma prática. O religioso tem sim um hábito. O religioso tem sim algo que é costumeiro, algo que ele faz constantemente. Mas não é pelo fato dele estar fazendo algo constantemente que aquilo perde o sabor, o valor e a importância. Não, muitas coisas importantes na nossa vida, elas precisam ser corriqueiras, ser do dia a dia. Por exemplo, quem faz ginástica, quem faz exercícios físicos, ele não pode fazer eventualmente, ele tem que fazer seguidamente, constantemente. E assim é também na atividade laboral, é também na parte intelectual. Não há ninguém que vá se preparar para um concurso público e vai estudar um dia só e vai tirar nota 10 no concurso público e vir a ser aprovado. O que nós precisamos é uma sequência, é uma constância, é um hábito. E o hábito é algo positivo. E nós temos que perder essa ideia de que são questões religiosas. Não, nós podemos fazer isso com muito amor, com muito fulgor no coração. Então, vamos louvar ao nosso Deus. E o Salmo é um convite para o louvor e adoração ao nosso Deus. E aqui ele fala, louvar o nome do Senhor. E talvez você pergunte assim, pastor, mas por que o nome do Senhor? Eu diria para você, o nome fala de quem é a pessoa. O nome fala sobre quem é o indivíduo. O nome, ele vai, na verdade, testificar sobre o caráter, a honra de uma pessoa, de um indivíduo. Por exemplo, nós temos irmãos que foram da nossa igreja que hoje estão vivendo em outros países, alguns até mesmo morando em outros estados. Mas quando a gente lembra deles, a gente lembra da pessoa com exatidão. A gente sabe o que ele nos inspirou, o que essa pessoa trouxe a nós nessa convivência, né? Então, é aquela pessoa. Nós sabemos como ele é, como ele agia, como ele fazia, como ele se comportava. O nome identifica. Eu até dizia numa aula nossa esses dias que se alguém perguntasse assim, você conhece o pastor Carlos Henrique? E alguém dissesse, sim, conheço o pastor Carlos Henrique. É um pastor alto, né? De 1,90 m, de olhos azuis, né? Ele é magrinho, bem magrinho. Não. Então, é uma outra pessoa que você está dizendo. O pastor Carlos Henrique que eu conheço, ele não é assim, é altura mediana, né? Ele não tem cabelo, ele não é loiro de jeito nenhum, ele é uma pessoa mais morena. Não é ele, de jeito algum é ele, não é. Então, mas quando nós realmente estamos nos referindo à pessoa, e a pessoa é a pessoa certa, nós sabemos que o nome traduz os seus atributos, as suas qualidades, e poderia dizer, entre nós humanos, até mesmo as nossas deficiências. Mas em relação ao ser divino, o ser divino não tem deficiências, ele é perfeitíssimo, ele é imaculado, e o nosso Deus, ele deve ser adorado porque ele é excelente, ele é maravilhoso, ele é o Deus criador de todas as coisas. Então, fica bem louvá-lo, fica bem adorá-lo, e nós precisamos ter no nosso coração a gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. Muitos de nós aqui viemos do interior, viemos de cidades pequeninas, muitos nasceram em lares muito humildes, mas Deus nos fez crescer, nos desenvolver, ter uma profissão, ter agora uma condição um pouco melhor de vida. Então, o que nós devemos fazer? Tributar a Deus a honra, o louvor, agradecer a Ele, porque aprove a Ele fazer o que Ele fez, né? Foi Ele quem nos deu essa vitória, essa alegria. Então, quando nós sabemos quem Deus é,
nós temos vontade de louvá-lo, de adorá-lo, porque ele realmente é maravilhoso. E quando a gente olha para a Bíblia, o versículo 2 diz assim: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Então, essa adoração e esse reconhecimento de quem Deus é bendito, isso deve ocorrer e ultrapassar até mesmo a vida terrena aqui, até mesmo a nossa vida. Nós precisamos adentrar a eternidade, vamos adentrar com a graça de Deus, louvando a Ele, adorando a Ele, enaltecendo ao seu santo e bendito nome. Então é o que ele diz, não adorar apenas em alguns instantes, mas adorá-lo para sempre, adorá-lo eternamente. Não adorá-lo apenas circunstancialmente, quando as coisas estão caminhando bem, quando nós estamos conseguindo ter aquilo tudo que a gente deseja e sonha, quando as coisas acontecem, como dizia o poeta popular, né? Exatamente como a gente quer. Nem tudo é exatamente como a gente quer, mas mesmo quando as coisas não são exatamente como nós queremos, nós precisamos adorá-lo. Não perder a confiança no nosso Deus, manter uma confiança resoluta de que Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias. Então, não é louvá-lo apenas num momento ou outro, quando as coisas estão bem, quando tudo acontece como nós queremos, mas adorá-lo, louvá-lo, servi-lo em todos os momentos. Existem pessoas que, quando as coisas estão bem, elas vão à igreja. Mas existem outras pessoas que, quando as coisas estão bem, elas não vão à igreja. É incrível isso, é engraçado, né? Tem outras pessoas que, quando as coisas estão ruins, elas não vão à igreja. Mas tem outras que, quando as coisas estão ruins, é aí que elas vão à igreja, porque elas entendem que precisam da bênção de Deus, do favor de Deus. E eu diria para vocês uma coisa: em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer hora, nós precisamos estar juntos em adoração, nós precisamos estar na casa de Deus, adorando a Ele, quer seja momento bom, quer seja momento ruim. É assim que a gente deve fazer, é assim que a gente deve agir. E o texto fala para nós, ele fala que a gente deve adorar a Deus eternamente, mas agora no versículo 3, ele fala que do nascimento do sol até o ocaso. Então ele está dizendo, olha, é de manhã, bem cedo, é também ao findar do dia. Nós cantamos aqui o hino 148, finda-se esse dia, né? Finda-se este dia, o hino 148. Então, nós temos que adorar a Deus logo no raiar de um novo dia, mas nós também devemos louvar a Deus ao anoitecer, na hora de dormir, nós também devemos reconhecer quem Ele é. Então, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. A ênfase do Salmo é sobre a adoração a Deus. E isso me leva a pensar e a lembrar, a recordar, de Mateus 6,33. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dei uma paradinha aqui que precisei receber mais uma irmã aqui na nossa programação, aqui no nosso culto. Então, entenda você uma coisa que é muito importante aqui, né? Então, a ênfase do Salmo não é somente agora da eternidade, mas também louvar ao Senhor Deus nas mais variadas partes do dia. E como fazemos isso? Não somente com canto ou com cântico, mas fazemos também com as nossas ações, com o nosso trabalho, com aquilo que nós executamos no dia a dia e também dentro da nossa própria casa. E aí ele diz, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo para nós que nós precisamos louvá-lo em todos os momentos, em todas as horas, em todos os lugares. Se eu estiver viajando, eu não deixo de ser crente. Se você estiver em outro país, glória a Deus por isso, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de viajar para fora, conhecer outras culturas, outras realidades. Se você tiver a oportunidade, se você já teve essa oportunidade, saiba que você também ali é crente. Você não deixa de ser crente porque geograficamente você está fora do Brasil ou fora da sua cidade, por exemplo. Você continua sendo crente e deve adorar a Deus mesmo naquele lugar.
Se você estiver trabalhando em outra cidade, que você encontre uma comunidade para participar lá, que você possa assistir o culto onde você estiver. Não deixe de ir ao culto, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de fazer o bem, não deixe de assistir aos necessitados. Ou seja, viver a nossa espiritualidade não é algo apenas circunscrito a uma região geográfica, mas é a nossa existência, é a nossa vida. Por onde quer que nós caminhemos, nós precisamos adorar ao nosso Deus. Então, a adoração de Deus, ela se expande. A compreensão de quem Deus é e também para o que o nosso Deus nos chamou se amplia em muito. Nós entendemos que nós somos dele em todo momento, em todo tempo. Quando você levanta de madrugada, por exemplo, o que você deve fazer? Talvez antes de dormir de novo, de tornar a dormir, fazer uma oração, interceder por alguém, lembrar-se de alguém. Toda noite que eu acordo de madrugada, eu oro um pouco. Não posso orar demais, 2 horas, mas um pouco eu vou orar, porque eu sei que se eu levantei de madrugada, Deus também colocou no meu coração a intercessão por pessoas. E aí eu oro por alguém que esteja doente, por alguém que está enfermo, por alguém que está confuso, por alguém que está, de repente, duvidando de Deus, alguém que está, de repente, se afastando da comunhão. Eu faço as minhas preces, as minhas orações na madrugada, daqui a pouco eu volto a dormir. Durante a madrugada, eu volto a dormir. E o texto fala para nós: excelso é o Senhor. E aqui é importante explicar para você, meu irmão, minha irmã, que quando ele fala excelso é o Senhor, ele está querendo diferenciar o nosso Deus dos deuses das nações. Vocês sabiam que cada nação tinha pelo menos um deus? Algumas tinham diversos deuses. Eram deuses nacionais, eram deuses de povos. E havia uma luta para ver qual era o deus mais forte. Mas todos esses deuses eram concepções e idealizações humanas. Compreende? Mas o salmista fala que o nosso Deus é o Senhor. E esse Deus que é o Senhor, Senhor sobre todas as coisas, sobre a criação, ele também é Deus acima de todas as nações. Então, ainda que outras nações tenham seus deuses, ou até mesmo que sejam nações agnósticas, que não creiam em Deus, ou não tenham capacidade de acreditar em Deus, né, o agnóstico, mas eu diria para você nesta hora, esse Deus que nós servimos é um Deus que está acima disso. Ele é Deus acima de todas as nações. Quer as nações queiram, quer não queiram, haverá um dia que elas terão que reconhecer que Jesus Cristo, Deus revelado, encarnado, ele é o Senhor sobre toda a criação. E é isso que nós precisamos compreender. Ele está para além dos deuses regionais. Ele é o Deus de todas as nações. E aí ele fala que a sua glória acima dos céus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o seu poder, o seu senhorio está sobre todos, até sobre aqueles que não creem nele. O seu poderio está sobre eles. A sua soberania está sobre eles. Mas aqui é importante dizer também que nem mesmo os céus conseguem limitar Deus. Ele está para além dos céus. Ele criou os céus e a terra. Mas nem isso consegue limitar Deus, conter Deus, confinar Deus. Deus está para além, meus irmãos. Por isso, quando a gente olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as coisas que nos atemorizam, nós precisamos confiar nele. Nós precisamos saber que ele é Deus, que ele é Senhor e que ele está acima dos céus. Não há limite para ele, não há nada que o controle, que o domine. Ele é Senhor sobre toda a criação. E quando a gente entende assim, a gente sabe que está mais o quê? Mais seguro, que nós estamos guardados, que nós estamos protegidos. Se alguma coisa acontece conosco, isso está dentro da soberania de Deus. Deus não é surpreendido por nada, pelo pecado, pela enfermidade, pelo desemprego que pode bater à nossa porta, por alguma circunstância difícil. Deus não é surpreendido por nada. Ele é soberano, ele é Senhor. Então veja a diferença. E assim o judeu
deveria entender. Assim, o povo santo do Antigo Testamento deveria compreender quem Deus é. Mas, quando nós olhamos para o texto bíblico, ele vai dizer assim no versículo de número 5. Veja comigo. Ele vai dizer assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Eu vou ler de novo, tá bom? Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nos céus, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Veja comigo algo importante aqui, queridos. A primeira coisa que me chama a atenção quando nós olhamos para o versículo de número 5 é que este Deus, ele é incomparável. Não existe nenhum outro ser, nenhuma outra divindade, não existe nada, suposta divindade, que possa ser parecida com Deus, que chegue perto de Deus. Não há ninguém semelhante ao Senhor. Ele é, de fato, o Deus dos deuses. E quando nós falamos Deus dos deuses, nós estamos querendo dizer que ele é Deus que não foi concebido por mentes humanas, não foi Deus criado por alguma concepção limitada de um ser finito como nós. Ele não consegue ser reduzido a uma estátua de gesso, a alguma coisa que seja, de fato, construída, idealizada, preparada, adornada por um artífice. Não, o nosso Deus, ele é o Criador dos céus e da terra, e não há ninguém semelhante ao Senhor nosso Deus. E ele especifica, esse Deus que nós devemos adorar, ele é um Deus que tem o seu trono nas alturas, cujo trono está nas alturas. E diz mais para nós aqui, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Bom, aqui tem uma coisa muito importante. A primeira delas eu já falei. Os céus são impotentes para contê-lo. Outra coisa importante no versículo de número 6, que eu precisaria realçar para vocês. O nosso Deus é um Deus sensível. É um Deus condescendente. É um Deus que, embora sendo tão grandioso, de habitar nas alturas, esse Deus que os céus não podem contê-lo, ao mesmo tempo, ele é um Deus condescendente, é um Deus que se inclina. Ele é um Deus que vem ao encontro do ser humano. Então, ele é um Deus condescendente. Ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Ele é um Deus de longe, dos céus, mas ele também é um Deus de perto. E ele se torna ainda mais um Deus de perto quando ele encarna em Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo encarna no ventre de Maria, na encarnação, quero dizer eu, na encarnação ele é o Deus de perto. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é aquele Deus que veio para nos salvar, para viver entre nós, saber quais são as nossas dores e crises e lutas, saber o que se passa conosco de perto. E também ser para nós o grande exemplo, o grande protótipo da maneira de agir, de viver como ser humano, porque ele era perfeitamente divino, mas perfeitamente humano, vero Deus e vero homem. Então, neste momento, quando Cristo vem e há a encarnação, Cristo, na verdade, ele é a expressão desse Deus sensível, desse Deus condescendente, desse Deus que olhava lá de cima, mas que agora ele adentrou a história na pessoa do seu Filho para viver entre nós. Então, que coisa boa é entender isso também. Então, nosso Deus é um Deus assim. E ele fala aqui no versículo de número 7, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Então, quando ele fez isso, meus irmãos? Quando Jesus Cristo veio ao nosso encontro. Nós estávamos como desvalidos. Nós estávamos pobres, perdidos, sem amparo, sem solução, sem salvação. E ele vem ao nosso encontro e nos levanta, e nos soergue, nos perdoa, e nos coloca hoje, nos faz assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, como nos diz a carta aos Efésios. Nós agora estamos assentados em lugares celestiais. É assim que nós estamos. O nosso status espiritual ele foi alterado por completo. Então, entenda,
uma coisa muito importante aqui. É ele quem ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Então, primeiramente, essa redenção espiritual. Ele faz isso. E ele fez isso na nossa vida. Mas também existe uma redenção que acontece. Existe um soerguer de vidas, porque o Senhor sempre, desde o Antigo Testamento, também no Novo Testamento, e hoje ele ainda faz assim. O nosso Deus faz com que as nossas realidades sejam completamente alteradas. Deus faz com que pessoas muito humildes, que aparentemente não teriam oportunidades na vida, que elas possam ter oportunidades. Ele traz, por exemplo, Elias, o tesbita, de um lugar que ninguém nem sabe exatamente onde fica no mapa. Existe uma divergência, existe uma dificuldade enorme para se saber. E quando eu lembro desse texto, eu lembro sempre daquela música antiga que dizia um lugarzinho no meio do nada. Então, ele foi retirado, trazido de um lugarzinho do meio do nada para ser um dos personagens mais importantes na história de Israel. E foi assim com tantos outros. E também na Nova Aliança é o que acontece com tantos homens simples que foram usados por Deus, levantados por Deus. E o texto quer dizer que até mesmo aquele que está passando por circunstâncias críticas, difíceis, passando por enormes dificuldades, Deus também tem poder de soerguê-lo, de levantá-lo, de socorrê-lo. E o que é mais interessante, Deus faz com que essas pessoas humildes, pequeninas, frágeis, que elas possam se assentar entre os príncipes. Então, que coisa linda. E aqui tem um contexto escatológico, sim, né? Que há de acontecer no futuro, na vida futura, quando Cristo retornar, inaugurar um novo céu e nova terra. Tem esse contexto escatológico do retorno de Cristo. Mas também nós podemos aplicar para as nossas vidas hoje. Deus faz com que pessoas muito humildes elas encontrem lugar entre os nobres da cidade, entre os poderosos da nação. E é Deus quem faz isso, é Deus quem levanta, é Deus quem derriba, como na linguagem bíblica, né? A expressão que aparece é essa, derribar. É Deus quem faz isso. É Deus que só ergue e é Deus também que abate. É o nosso Deus que controla toda a história. E ele tem o domínio de todas as situações e também de todas as circunstâncias. Deixa eu só botar aqui. Então, tive que dar uma mutada porque tinha o microfone aberto. Então, o nosso Deus, ele é esse Deus que ele controla a nossa vida, a nossa história, e ele tem poder para fazer grandes coisas. E aí, eu não posso ter a ideia da teologia da prosperidade, que diz que todos serão ricos, que todos serão lá em cima, mas eu também não posso ter a ideia daquelas pessoas que têm uma teologia que limita o homem, ou pior, até que limita a Deus, dizendo que Deus não pode fazer aquilo que Deus deseja fazer. E quando Deus, soberanamente, ele deseja introjetar no coração do homem uma disposição, quando Deus tem objetivos e planos para que o homem cresça e se desenvolva, o homem não pode dizer não a Deus de forma alguma. É o próprio Deus que vai abrindo as portas, vai fazendo com que encontremos pessoas que vão nos animar, que vão nos ajudar, que também vão nos empurrar, e a gente vai passando, vai vencendo cada uma das lutas e das dificuldades. Por isso eu digo para você, é o nosso Deus que tem esse grande amor por nós, inclusive por aqueles que são frágeis. E quando ele o faz, ele confunde a cabeça dos poderosos. Vocês já viram quando, por exemplo, desculpe o exemplo bem comum, tá? Por favor. Mas vocês já viram quando o grande nome do futebol não é um cara bem nascido, de uma boa família, às vezes de uma família de jogadores, mas vem um sujeito lá do interior que ninguém nunca viu, um sujeito que ninguém sabe como chegou aqui no Rio, que passou as maiores dificuldades e se torna um grande nome do futebol ou de qualquer outro esporte. É Deus quem faz essas coisas, é Deus que tem seus planos, é Deus que faz com que pessoas que nasceram num casebre humilde, que essa pessoa possa estudar, crescer e vir a se tornar um médico, um engenheiro, uma autoridade. Irmãos,
Deus, ele é poderoso para mudar o quadro existencial das pessoas. E aí, quando a gente tem uma visão limitada sobre Deus, nós não estamos conseguindo perceber os projetos de Deus, os planos de Deus para com a nossa vida. Então, o nosso Deus é esse, que faz com que aquele pequenino, às vezes tímido, aquele que você olha não dá nada para ele, né? Desconsidera. Às vezes ele não tem nem mesmo, como parafraseando a Bíblia, não tem nem aparência de formosura, mas é aquele que Deus quer levantar, que Deus quer projetar. Então, Deus é Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele é Deus sobre a história, sobre todas as coisas. E quando a nossa compreensão se alarga nesse sentido, a gente louva ao Senhor constantemente, a gratidão no nosso ser por aquilo que Ele realizou. E para finalizar, o texto fala para nós assim, então, primeiramente, nós vimos aqui como Deus muda o quadro existencial do ser humano, primeiramente espiritual, mas também há uma aplicação aqui na vida intelectual, profissional também. Mas no versículo 9, o texto vai dizer, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. No último versículo, nós sabemos que na cultura de Israel, o fato de uma mulher não conceber era como se fosse um infortúnio. Era algo muito triste, era trágico, era algo muito triste mesmo. Mas quando, por uma ação divina, miraculosa naquela época, né? Hoje nós sabemos que existem tantos tratamentos, terapias, tanta coisa que acontece hoje, né? Que pode proporcionar que alguém que sofra, por exemplo, de oligospermia, o que é isso? Poucos espermas, ou com outro problema na saúde também, que impeça a geração de uma criança, algum problema, existem situações que até isso pode ser revertido. Mas naquela época não se tinha a tecnologia de hoje, o conhecimento científico de hoje, mas em alguns momentos Deus, de maneira sobrenatural, operava e fazia com que uma mulher que fosse estéril, que ela viesse a dar à luz. Exemplo, Sara, mulher de Abraão. Outro exemplo, Ana, não é verdade? Mãe de Samuel. Então, são exemplos bíblicos nos quais Deus fez uma grande obra. Deus fez algo incrível, Deus fez algo maravilhoso, Deus fez um grande milagre. E quando Deus fazia isso, meus irmãos, o que ocorria? A pessoa que era abençoada, agraciada, ela ficava extremamente feliz e alegre e queria louvar a Deus e adorar a Deus pela bênção concedida, porque Deus havia revertido aquelas circunstâncias que eram tão pesarosas e tristes para aquela pessoa, para aquela família. Então, ele está dizendo para nós aqui que ele nos chama para a família, para viver em família, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Então, ele está dizendo para nós que o nosso Deus é aquele que tem poder para mudar as circunstâncias da nossa vida, inclusive operando milagres, se for assim o seu desejo, se for assim o seu querer. Então, na noite de hoje, meus irmãos queridos e amados, nós lemos um salmo que mostra a importância de nós louvarmos a Deus. É um convite à adoração. Nós também temos diante de nós um salmo que identifica quem é o Deus a quem nós prestamos culto e adoração. Quem é o nosso Deus? O Deus que nós servimos. Ele não é caricatura, ou não é a caricatura que nós vemos no meio evangélico, principalmente no neopentecostal. Ele é um Deus que está exposto na Bíblia, quem ele é, o seu caráter, os seus atributos. E nós precisamos encontrar na Bíblia quem é esse Deus e nos relacionar com o Deus que está sendo exposto na Bíblia, ensinado na Bíblia, que é o Deus que foi revelado em Jesus Cristo. E também, meus irmãos queridos e amados, ele é um Deus sensível, é um Deus que se inclina, é um Deus condescendente, ele é transcendente, né? Habita nos céus, nas alturas, mas ele também adentra a história, ele é imanente e ele se interessa pela vida de todos nós, primeiramente nos salvando, nos reconciliando com Deus. E é isso que ele fez, levantando do pó o desvalido, como nós éramos. E ele também é aquele que muda
as circunstâncias existenciais. Ele faz com que a gente sonhe, que a gente acredite, ainda que o nosso momento seja difícil, ainda que nós sejamos muito humildes, onde parece que a vida não sorriu para nós, mas nós encontramos força em Deus para mudar o curso da nossa vida e da nossa história. Esse é o nosso Deus, o Deus que traz pessoas de longe, pessoas de lugares distantes, de lugares pequeninos, de lugarejos, e traz para levantar essas pessoas e fazer através delas grandes coisas, construir uma bela história, fazer algo retumbante e que, ao final de tudo, o seu próprio nome é glorificado. Que Deus nos abençoe ricamente. Nós vamos orar nesta hora, finalizando o nosso culto, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer por esta noite, pela reflexão no Salmo 113, por aquilo que tivemos a oportunidade de compreender e de perceber, Pai. E te pedir, ó Deus, que nós temos uma relação com esse Deus bíblico, com Deus da Bíblia, com Deus verdadeiro, com Deus que é o Criador dos céus e da terra, com o Deus que é revelado em Jesus Cristo. Ó Deus querido, e que assim nós vivamos a nossa vida, Pai. Que o temor, ó Pai, não venha a nos paralisar, ó Deus, que o temor das circunstâncias, dos problemas, de tudo que acontece à nossa volta, tire de nós a nossa paz, o nosso ímpeto, a nossa alegria de te louvar e de reconhecer que o Senhor é Senhor sobre todas as circunstâncias, sobre todas as nações, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Nem os céus e a terra podem te limitar ou te conter. O Senhor é Deus para além dos céus e a terra. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque a tua palavra fala hoje ao nosso coração, nos ensinando verdades preciosas, não somente para a eternidade, mas também para viver a vida presente, o dia a dia da nossa história. Obrigado por tudo, Pai, pelos irmãos, por aqueles que estão presentes, por aqueles que não puderam entrar hoje, por aqueles que estão, ó Deus amado, enfermos e precisam e carecem da tua bênção. Que o Senhor os conhece, que o Senhor possa trazer a vitória, que o Senhor possa, de fato, curá-los, Pai. Aqueles que estão vivendo um momento aflitivo na vida, sem direção, que o Senhor seja a direção para eles. Aqueles que estão vivendo um tempo de escassez, Pai, que o Senhor seja a suficiência, Pai, para cada um desses amados também. Meu Deus, salva, Pai, pessoas. Senhor, nós te pedimos, aqueça corações, Pai, que o teu povo possa vibrar com a fé, que o teu povo possa se dedicar, ó Deus, ao teu serviço, a glorificar ao teu nome, Pai amado, que o teu povo se volte para a palavra, para a oração, para a intercessão, para o testemunho, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, que os nossos lares, Pai, sejam de fato lares onde a tua presença possa reinar, ó Deus. É isso que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus, porque assim o Senhor transformará esse país, o Senhor mudará em muitas circunstâncias o nosso mundo, Pai amado, trazendo, ó Deus, mais equilíbrio, mais justiça social, trazendo, ó Deus amado, entendimento e compreensão, Pai. Sabemos que são desafios, Pai, ó Deus querido, mas sabemos que é para isso que o Senhor nos chama, Pai, para sermos transformadores, Pai, agentes de transformação histórica. É assim que nós te oramos e te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, porque te oramos em nome de Jesus. Amém.